1:1 fala a Escritura: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós mais uma vez te suplicamos a tua bênção e a tua graça, que o Senhor, por favor, nos instrua por meio da tua palavra esta manhã. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Na peça Henrique IV, na parte 2 de Shakespeare, não sei quantos de vocês conhecem, mas se não conhecem, o fato é que o rei Henrique, ele recebe o conselho de um dos seus súditos. Ele recebe o conselho do seu conde, e o conselho, dentre outras coisas que ele dá, ele escreve, ou ele diz: em suas sementes e fracos começos reside o tesouro. Shakespeare, em sua genialidade, ele captura uma verdade que ecoa além dos teatros, ecoa para além dos palcos. Ou seja, todo princípio carrega em si o DNA do que está por vir, o DNA do fim das coisas. Por exemplo, o arquiteto inspeciona cada rachadura na fundação quando ele olha, sabendo que as imperfeições mínimas, elas vão se amplificar e elas podem danificar os andares superiores ou qualquer outra coisa. O pai observa os primeiros passos dos seus filhos ou do seu filho, antevendo padrões que definirão alguma caída ou alguma decaída. O agricultor, quando ele olha para a semente, ele segura a semente e ele enxerga não um grão, mas ele enxerga uma colheita inteira. Contudo, esses começos terrenos, apesar de serem muito bons, apesar de serem excelentes, eles são apenas sombra de algo maior. Ao abrirmos Gênesis aqui, nós não encontramos um mero prólogo, um mero início, mas uma arquitetura divina de toda a existência. No princípio criou Deus. Então aqui não há conjecturas humanas, aqui há a pedra angular de todas as perguntas que nos assombram, todas as perguntas que a humanidade muitas vezes não consegue resposta. De onde viemos? Por que o mal existe? Há esperança para esse mundo quebrado? Nossa época, cheia de certezas tecnológicas, insiste em menosprezar as narrativas antigas como mitos ultrapassados. Eles olham para as Escrituras e então desprezam isso como mitos ultrapassados. E muitos se orgulham de estar além das origens. Além das origens, como se alguns milênios de história nos tornassem imunes às mesmas lutas de Adão, de Abel, de Noé. Mas as manchetes diárias chegam até nós e revelam a nossa nudez existencial. Ainda nós tropeçamos em ganância, em medo, em busca por significado. Espelhos quebrados refletindo o Éden. Hoje, alguns de vocês, quem sabe, estão plantando sementes cruciais, começando algumas coisas, às vezes questionando a fé, às vezes iniciando alguma outra jornada, buscando o seu propósito. Outros enxergam apenas o fim, muitas vezes com relacionamentos desfeitos, portas fechadas, lutar por sonhos que nunca serão realizados. Gênesis, porém, sussurra que na economia divina, todo fim é um recomeço. O Deus que moldou estrelas e desertos, que chamou Abraão da obscuridade, que transformou o poço de José numa corte no Egito, num palácio, ainda escreve histórias em ossos secos. E esse não é um estudo ou uma pregação sobre o que foi. De forma alguma, isso reflete um convite para nós enxergarmos o que está sendo gestado, o que está sendo gerado. E ao explorarmos Gênesis aqui, descobriremos menos sobre a cláusula era uma vez
e mais descobriremos sobre agora. Porque o Criador que ordenou a luz, ele continua a dizer, haja. Ele continua agindo em meio às nossas trevas. Ele continua dando vida nova aos pecadores mortos nos seus delitos e pecados. As suas sementes eternas ainda carregam esse tesouro. O caos não tem a última palavra. Então, preparemo-nos não para olhar para fósseis religiosos, como muitas pessoas olham para Gênesis, mas para desvendar um mapa vivo, onde cada patriarca, cada promessa, cada fracasso redimido nos leva à história que nos define e o Deus que faz e refaz todas as coisas desde o princípio. Quando nós olhamos para Gênesis, nós precisamos entender que Gênesis se destaca como fundamento não apenas do Pentateuco, mas de toda a Escritura. Embora muitos de nós possamos ter encontrado essas histórias aqui em Gênesis como fragmentos, nós lemos a criação, nós lemos a arca de Noé, nós lemos o chamado de Abraão, nós lemos sobre a túnica de José. Hoje nós veremos, pelo menos eu vou tentar mostrar isso para vocês, e eu quero que pela graça divina vocês consigam enxergar que essas peças elas formam um todo deliberado e magnífico colocado por Deus. Elas não estão soltas umas das outras, não são apenas narrativas fragmentadas, onde nós lemos uma parte e outra parece não se encaixar muito com a anterior. O livro ele se desenrola em dois movimentos principais, e aqui você precisa já prestar atenção. Gênesis basicamente é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo 50. As duas partes principais. Os primeiros 11 capítulos, eles também se dividem em 4 grandes eventos: criação, queda, dilúvio e a dispersão das nações. Então nós temos todas estas coisas apenas na primeira parte. E quando nós testemunhamos esses 4 eventos cruciais, eles moldam toda a história humana. A criação, a queda, o dilúvio e a dispersão das nações, apontada do capítulo 1 até o capítulo 11, nesses capítulos Deus lida com a humanidade como um todo. É como se fosse um foco de uma câmera ampliado, aberto, onde você enxerga o todo, toda a humanidade. Mas quando você chega no capítulo 12, a lente das Escrituras se estreitam, como se ela estivesse dando um close-up, algo mais fechado. É como se essa câmera divina ela desse um zoom de um ângulo mais amplo para um ângulo mais estreito. E a história então muda de toda a humanidade para um único homem, Abraão. E não apenas para um único homem, mas por meio dele, para uma família, para um povo, por meio do qual Deus, em última análise, como ele disse, abençoará todas as famílias da terra. E o segundo movimento, então, esse de Gênesis 12 até o capítulo 50, nós temos 3 gerações, ou 4, como alguns teólogos colocam. Nós temos Abraão, nós temos Isaque e nós temos Jacó. E alguns teólogos incluem José por estar ali. Eu prefiro não incluir nessa forma por causa da estrutura que há em Gênesis, que quando chega em determinado capítulo ele fala esta é a geração de Jacó e começa a falar da história de José. Então o narrador parece-me estar apontando para a história de Jacó e não necessariamente a de José, mas a de José está ali porque ela tem algum propósito para ensinar no todo da história de Jacó. Mas o fato é que nós temos Abraão, um homem de fé, nós temos Isaque, que é a semente prometida, o filho prometido, e nós temos Jacó, o enganador, que é transformado, que é redimido, e para aqueles que assim desejarem, nós temos José, aquele servo sofredor. Por meio das suas vidas, então, marcadas tanto pela fé quanto pelo fracasso. Quando nós lemos essas narrativas, nós detectamos isso, nós vemos os propósitos de Deus se desenrolarem com crescente clareza e cada vez uma progressão maior.
Considere então o escopo histórico disso daqui. Desde Abraão, no capítulo 12, até o capítulo 50, com a morte de José, nós cobrimos aproximadamente 400 anos. Do capítulo 12 ao capítulo 50, Gênesis cobre basicamente 400 anos. No entanto, esses séculos ocupam 39 capítulos, enquanto toda a história humana anterior preenche apenas 11 capítulos. Isso não é mera cronologia, isso é teologia por meio da narrativa, e nós precisamos nos atentar a isso. A estrutura do próprio livro carrega um significado poderoso, marcada pela frase recorrente: estas são as gerações, este é o livro, esta é a descendência, que aparece 10 vezes para sinalizar as transições chaves. E se você prestar atenção, a primeira delas aparece no capítulo 2, verso de número 4 de Gênesis. Esta é a gênese dos céus e da terra. Se você avançar um pouco mais no capítulo 5, verá mais uma vez essa estrutura. Este é o livro da genealogia de Adão. No capítulo 6, verso de número 9, você olha então, essa é a história de Noé. E assim sucessivamente o livro vai fazendo essa estrutura. No capítulo 10, verso de número 1, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. E por todo o livro você verá essa estrutura de estas são as gerações, este é o livro, ou estes são os filhos. Cada sessão se baseando na sessão anterior, como mostrando um propósito de Deus, avançando por meio de eventos cósmicos e por meio da história de famílias. Você pode perguntar, por que essa estrutura importa para mim? Ou por que essa estrutura importa para nós? Porque essa estrutura revela que Deus trabalha tanto de maneira universal, como Deus trabalha de maneira particular. Lembrem-se, do capítulo 1 ao capítulo 11, Deus está trabalhando ou contando a história macro de toda a humanidade. Do capítulo 12 ao capítulo 50, o foco se fecha e nós começamos a ver indivíduos. Então Gênesis está mostrando que Deus, ele trabalha, ele se revela tanto de uma maneira universal como de maneira particular. O mesmo Deus que falou às galáxias, ao céu, à terra, à luz, ao mar, e trouxeram essas coisas à existência, é o mesmo Deus que se preocupa profundamente com as lutas de um homem, de uma família, de mulheres que estão na Escritura e estão sofrendo por algumas situações. O Criador de todas as coisas se torna o fazedor de alianças, o fazedor de pactos com indivíduos específicos, é o que nós vemos em Gênesis. E ao examinarmos esses movimentos, esses dois movimentos, do universo ao particular, da criação à aliança, nós descobriremos como Deus revela o seu caráter por meio de atos cósmicos e de relacionamentos íntimos com o homem. E essa dupla revelação, então, forma o fundamento para nós entendermos não apenas Gênesis, mas para nós entendermos o nosso próprio lugar na história e como Deus está desenrolando todas elas. Então, nós aprenderemos hoje que Gênesis revela o caráter de Deus, tanto por meio da criação universal, quanto da eleição particular, mostrando-nos como nós devemos viver como seu povo. Nós aprenderemos, repito, como Deus revela em Gênesis o seu caráter universal, tanto por meio da criação, quanto por meio da eleição particular, mostrando-nos como viver como seu povo. E essa revelação ela se desenrola, pelo menos, em 3 dimensões em todo o livro do Gênesis. Primeiro, ele mostra a sua natureza. Gênesis apresenta um Deus que é tanto transcendente em sua soberania, quanto ele é imanente em seu cuidado. E para você que não está acostumado com termos teológicos transcendentes, ele está acima da sua criação. É um Deus que se revela acima de tudo e de todos por conta da sua soberania, mas ele também é imanente quando ele se revela entre os homens, quando ele está entre os homens, revelando o seu cuidado por meio da sua providência.
Deus que fala aos mundos, e eles vêm à existência. Quando Deus diz haja luz, essa luz existe. Quando Deus diz faça isso, essa coisa é feita. É o mesmo que caminha no jardim buscando uma comunhão com Adão, buscando uma comunhão com Eva, buscando comunhão com sua criação. Então nós podemos ver esse primeiro aspecto da sua natureza. Em Gênesis nós também podemos ver as suas ações. Deus opera em escalas cósmicas. Ele trabalha os céus, Ele trabalha as estrelas, Ele trabalha o sol, Ele trabalha a lua, mas Ele também trabalha de maneira íntima quando Ele chama Abraão, quando Ele chama Isaac, quando Ele chama Jacó, quando Ele exalta José. Deus trabalha de maneira macro, mas também trabalha de maneira micro. Ele confunde a linguagem humana de Babel, mas Ele fala pessoalmente a Abraão, remodelando história por meio da sua promessa. Então Ele revela a sua natureza e Ele também revela as suas ações. E em terceiro lugar, Ele revela o seu propósito. Deus consistentemente trabalha para criar um povo para si. Em Gênesis é assim. Então, mesmo desde Adão até Noé, de Abraão até José, nós vemos Deus estabelecendo uma comunidade que deve refletir o seu caráter, a sua santidade e, além disso, leve a sua bênção a todas as nações. É o que nós temos em Gênesis. Então, essas dimensões da autorrevelação de Deus, sua natureza, as suas ações e os seus propósitos exigem uma resposta de nós. Quando lemos Gênesis, nós devemos pensar nisso. Essa autorrevelação está exigindo de nós alguma resposta. E se Deus é tanto criador quanto estabelecedor dessas alianças, desse pacto, se Ele é tanto juiz quanto redentor, se Ele é tanto soberano como pastor, como então nós devemos viver diante dEle? Então a resposta se desenrola exatamente nesses dois movimentos. O primeiro, nós devemos entender como Deus se revela por meio da criação universal, de uma maneira macro, e a subsequente queda, exibindo então tanto a sua santidade quanto a sua misericórdia. E segundo, nós devemos compreender como Ele demonstra o seu caráter por meio da eleição, da redenção particular, do chamado de Abraão, do chamado de Isaac, de Jacó e assim sucessivamente, então revelando a sua fidelidade mesmo em meio à fraqueza humana, como nós vemos tantas vezes Abraão fraquejando, Isaac fraquejando, Jacó fraquejando. O que está em questão aqui, irmãos, não é meramente a nossa compreensão de um texto antigo como Gênesis. O que está em questão é a nossa compreensão de quem Deus é e o que Ele está fazendo, quem nós somos e como nós devemos viver diante dEle. É sobre isso que Gênesis trata. Quem Deus é, quem nós somos, como nós devemos viver diante dEle neste mundo. Gênesis não é primariamente sobre as origens, sobre os começos. Sim, ele o é, mas Gênesis é absolutamente, majoritariamente sobre orientação, sobre direção, para onde nós devemos ir, como nós devemos viver. Então, essa revelação nos mostra não apenas de onde viemos, mas quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então vamos olhar aqui essas duas partes. Primeiro, o caráter universal de Deus na criação, nessa história antiga, nessa história primitiva, que abrange do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis, Deus revela o seu caráter através de 4 atos fundamentais, como já disse no início: criação, o julgamento, a misericórdia e o seu governo soberano. Cada ato revela atributos essenciais da natureza de Deus que formam o alicerce para tudo que se seguirá, não apenas no livro de Gênesis, mas também em toda a Bíblia. E a primeira coisa que nós podemos olhar aqui é que Gênesis começa com uma profunda declaração, a qual nós lemos: no princípio criou Deus.
Gênesis 1:1, estabelecendo aqui duas verdades fundamentais: a autoexistência de Deus e o seu poder criativo. Essa pequena declaração nos mostra então essas duas verdades essenciais, que Deus autoexiste e Ele tem um poder criativo. O texto apresenta a autoexistência de Deus como uma verdade axiomática, ou seja, uma verdade que não é preciso provar, ela é demonstrada. Então, ela é simplesmente um eco de que Deus é. Deus existe. Sua posterior autorrevelação a Moisés também mostra isso quando nós chegarmos em Êxodo, quando ele diz: eu sou. Quem é o Senhor? Eu sou. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14 diz isso. E por meio da sua palavra, então, nós começamos a ler em Gênesis que apenas por meio da sua palavra ele traz a realidade, ele traz a existência a todas as coisas. E ele então diz: haja luz, e a luz dissipa as trevas. A ordem dissipa o caos. A vida brota na falta de vida em Gênesis. Essa verdade fundamental deve moldar a nossa compreensão de todas as coisas. Quando nós lemos: no princípio criou Deus, e então nós começamos a ver a sua criação, essas verdades deveriam moldar a nossa mente, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir de pelo menos três formas. Primeira, ela estabelece a nossa identidade central como criaturas, não como seres autoexistentes. Nós fomos criados, não temos autoexistência igual a Deus. Cada respiração que nós damos é emprestada, é doada, é dada por Ele. Desafiando tanto o nosso mito moderno da autossuficiência quanto a nossa tendência para o desespero. Para aqueles que querem ser autossuficientes na modernidade, eles olham então para Gênesis e deveriam olhar para Gênesis e deveriam dizer: nós somos apenas criaturas. Como diz o Salmo de número 100, verso de número 3, por favor, nós temos essa verdade ecoada no Salmo de número 100, verso de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. No Salmo de número 24, nós temos novamente ecoada essa mesma verdade de Gênesis. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O homem não é autoexistente, o homem não é autossuficiente. Segundo lugar, essa revelação, quando Deus diz no início, quando o relato diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, isso deveria moldar a nossa visão de mundo ao fornecer o fundamento para a redenção. Somente um Deus poderoso o suficiente para criar a vida, o mundo, tem poder para recriá-la, tem poder para refazê-la. E por isso que no Novo Testamento nós temos constantemente a ligação entre a obra da criação e a obra da redenção. O poder redentivo e o poder criativo. Se nós fôssemos olhar alguns textos, por exemplo, de Colossenses 1, 16, 20, nós temos essas duas obras sendo relacionadas. Vejamos, por favor, Colossenses, capítulo 1. Verso 16 a 20. Note como a obra da redenção é atrelada à obra da criação. Do 15 ao 20. Este, falando acerca de Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Lembre da cláusula de Gênesis, os céus e a terra, e aqui novamente nós temos, mas de uma maneira mais explícita, no verso 15, ele diz que ele é o primogênito de toda a criação. No verso 16 mostra que nele foram criadas todas as coisas. A obra da redenção está constantemente atrelada à obra da criação. Somente um Deus que tem poder de criar todas as coisas, tem também o poder de recriá-las. E nós poderíamos ir para Apocalipse, quando Deus diz que fez novos céus e nova terra. E finalmente, irmãos, essa verdade deveria enquadrar a nossa resposta tanto ao sucesso como ao fracasso. O nosso sucesso, ou no sucesso, ela demonstra o orgulho. Acaso a argila ou o barro pode dizer ao oleiro o que tu estás fazendo? Nós somos os vasos, ele é o oleiro. E isso abate o nosso orgulho. Deus é quem faz todas as coisas da forma como ele quer, da forma como, na sua sabedoria, na sua justiça, ele conduz todas as coisas. Mas também nós podemos olhar isso no sofrimento, porque essa verdade nos oferece esperança. O nosso valor não flui de nossas conquistas, mas do nosso status como criaturas de Deus, moldadas pela soberania divina para a glória de Deus. E é isso que nós vemos, por exemplo, no Salmo 139, por favor, mais uma vez, Salmo 139, verso de número 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja como essas coisas mudam totalmente a maneira como nós lemos Gênesis. Porque a autoexistência de Deus e o seu poder criativo, apontado apenas aqui nesses capítulos iniciais da criação de Deus, mostrando isso para todos nós, não apenas se tornam uma doutrina sobre as origens, não é apenas um texto longe, onde nós às vezes não conseguimos entender muito, mas é o fundamento para nós entendermos a nossa própria identidade, para nós entendermos o nosso propósito e qual a nossa esperança em Cristo. É por isso que, segundo aos Coríntios capítulo 5, 17, fala da nova criação em Cristo. Mas em segundo lugar, nós podemos avançar ainda nessa primeira parte de Gênesis, do capítulo 1 ao 11. Nós vemos a santidade de Deus. Deus cria, Deus mostra que Ele é autoexistente e que Ele tem o poder criativo. Mas Ele também nos mostra em Gênesis a santidade de Deus poderosamente manifestada por meio dos seus julgamentos em Gênesis. Deus está se revelando. Do Éden a Babel, nós vemos um padrão consistente ao lermos. A natureza santa de Deus exige uma resposta ao pecado. Quando você lê Gênesis, por favor, veja isso. A natureza de Deus, a santa natureza de Deus exige uma resposta ao pecado. Nós vemos isso primeiramente no capítulo 3 de Gênesis, na queda do homem.
Antes disso, no Éden, uma única proibição revela que a criação, embora boa, não é autônoma, não age a par de Deus, não age fora de Deus. Uma única proibição dada ao homem, no capítulo 2, verso de número 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A criação não é autônoma. Deus estabelece uma ordem, e só pode dar ordem a alguém quem lhe é superior. Quando Adão e Eva buscam independência, se rebelando contra o Senhor, querendo ser autônomos e independentes, então o julgamento segue. Mas é impressionante, e note isso, não em destruição imediata, mas em consequências adequadas à sua transgressão. E no capítulo 3, a partir do verso 16 em diante, nós começamos a ver esse tipo de coisa. Aliás, até antes, quando ele fala a serpente, esse padrão se intensifica depois para além do jardim, em Caim. No capítulo 4, verso 11 e 12, vai também ser demonstrado no capítulo 6 de Gênesis, na corrupção de todo o gênero humano, quando todos os homens se corrompem. E nós vemos então novamente sendo repetido isso daqui várias e várias vezes. E na cláusula do capítulo 6, quando no verso 6 e 7, é terrível a declaração quando diz que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos. E quando avançamos na leitura de Gênesis, nós chegaremos então no capítulo 11, onde o fato conhecido como Torre de Babel demonstra ainda mais essa oposição ao orgulho e à autonomia do homem. Quando Deus disse para os homens se espalharem, mas eles quiseram ficar unidos num só lugar. Essa revelação da santidade de Deus no julgamento desde o Éden até a Torre de Babel deveria transformar a nossa compreensão de várias maneiras. Como eu posso aprender com isso, pastor? Primeiro, isso deveria mostrar que deveríamos levar o pecado a sério. A nossa tendência moderna de minimizar os nossos pecados, de rotulá-los de uma maneira eufemística, de uma maneira pequena, quando nós rotulamos os pecados com rótulos gentis, chamando-os de pequenos erros, pequenas falhas. Rotulamos então com rótulos gentis, isso é confrontado pela representação de Gênesis do pecado como uma traição cósmica. Quando o homem quebra a lei de Deus, quando o homem tenta ser independente, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. A narrativa do dilúvio, por exemplo, também vemos isso. Toda a terra sendo aniquilada por causa do pecado. Deus está dando demonstrações do seu juízo. Deus está dando amostras daquilo que virá. A narrativa do dilúvio revela que a santidade de Deus não é apenas uma abstração teológica. Não é apenas algo que está nas páginas dos livros de teologia, mas mostra que Deus é um fogo consumidor, como diz Hebreus, chamando-nos a refletir e a fazer uma reflexão sóbria. Como Pedro diz, se Deus não poupou o mundo antigo, Deus não poupará os nossos pecados. Segunda coisa que isso deveria mostrar ou transformar a nossa visão, ela expõe a natureza corporativa do pecado. O pecado de Adão afetou toda a humanidade. E o orgulho corporativo de Babel trouxe julgamento corporativo sobre todos eles. Os nossos pecados nunca afetam apenas a nós mesmos. Sempre afetarão a outros. Eles se espalham
por nossas famílias, por nossas igrejas, por nossas comunidades. E várias vezes nós temos exemplo não apenas em Gênesis, mas também em toda a Escritura. Se você se lembrar, por exemplo, de Josué 7:1, quando fala do pecado de Acã, todo o povo estava sofrendo por causa do pecado de Acã. Mas em terceiro lugar, essa revelação da santidade de Deus aponta também para Cristo, onde a santidade e a misericórdia se encontram. É nela, é na cruz de Cristo que essas duas coisas convergem. O mesmo Deus que vestiu Adão e Eva promove então cobertura por meio da justiça de Cristo para nós. E o mesmo Deus que proveu uma arca para Noé, proveu uma salvação melhor por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Essa compreensão da santidade de Deus deve transformar tanto a igreja quanto a cultura, chamando a igreja para a santidade renovada. E enquanto declara a cultura que o Deus santo do Éden, do dilúvio e da Torre de Babel reina e julgará todas as coisas. Veja quanta riqueza nós temos em Gênesis. Mas para além dessas coisas, quando Deus revela o seu caráter criativo, a sua autoexistência, Deus revela a sua santidade. Mas é impressionante como em Gênesis nós também vemos uma terceira coisa. Ainda nesse grande bloco, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos a revelação da sua misericórdia, mesmo no meio do julgamento. Gênesis mostra que a misericórdia de Deus está entrelaçada com os seus julgamentos. E revela um profundo equilíbrio entre a santidade e a graça de Deus. Mesmo quando ele pronuncia o julgamento sobre Adão e Eva no Éden, ele oferece o proto-evangelho, conhecido em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de redenção, o proto-evangelho, o embrião, a semente que ele coloca aqui mesmo em meio ao seu julgamento. Veja quando ele bane, quando ele expulsa Adão e Eva, mesmo assim ele os veste, porque estavam nus, cobrindo a sua vergonha. Em Gênesis 3:21, fez Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. A misericórdia de Deus está entrelaçada no seu julgamento. Quando você avança para o capítulo 4 e vê mesmo o assassino Caim, que mata Abel, ainda assim, no meio do julgamento, Deus exerce a sua graça, não exterminando de uma vez Caim, mas colocando uma marca de proteção nele para preservar sua vida. Mesmo neste homem perverso, a graça de Deus é manifesta. Quando você vai e avança um pouco mais para o capítulo 6, onde começa a história do dilúvio. Embora um ato de julgamento de Deus esteja executando isso, nós vemos que esse ato de julgamento torna-se o meio para uma renovação, a renovação da terra, pois Noé e sua família são salvos. Mesmo em meio ao julgamento, Deus exerce misericórdia. Em Babel, quando nós chegamos no capítulo 11, também vemos, mesmo em meio ao julgamento, Deus exercendo misericórdia, quando Ele preserva as famílias e as línguas, garantindo que os seus propósitos redentores continuariam. Ele poderia então ter exterminado todas estas coisas. Essa intenção, essa interação de misericórdia e julgamento deveria nos ensinar ao lermos Gênesis. E deveríamos nos ensinar, em primeiro lugar, que a misericórdia de Deus não é uma reflexão tardia dele. Ele se arrepende depois que ele colocou o julgamento, não. Mas parte
do seu ser, é uma parte integrante da sua justiça. Junto com a justiça, junto com o julgamento, ele exerce a misericórdia. Mesmo na disciplina, ele oferece esperança. Como visto na sua promessa em Adão e Eva, na sua proteção a Caim, na salvação de Noé e sua família, mesmo na dispersão das famílias, ele preserva famílias, tribos. Segundo, o tempo de Deus revela sua paciência. Quando você lê Gênesis no dilúvio, no capítulo 6 em diante, você verificará que Deus atrasa o seu julgamento, por assim dizer, numa visão, numa ótica humana, dando à humanidade tempo para se arrepender. 120 anos de aviso antes do dilúvio. Capítulo 6, verso de número 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias são de 120 anos. É exatamente o tempo que ele passa falando acerca do dilúvio, avisando e avisando. Enquanto Noé constrói a arca, a paciência de Deus é revelada no tempo. Terceiro, que nós deveríamos aprender sobre os julgamentos e a revelação da sua misericórdia, que a misericórdia de Deus opera dentro das consequências e não da ausência delas. Adão e Eva ainda deixam o Éden. Mesmo com a misericórdia de Deus, eles ainda são expulsos. Caim é exilado. Caim vai partir da presença de Deus, mesmo que ele tenha um sinal de proteção da sua vida. Noé suporta o dilúvio, passa pelo dilúvio, mesmo que Deus esteja o salvando, mas Deus redime cada situação para os seus propósitos, e é isso que nós devemos entender a partir disso. Deus não nos livrará das circunstâncias, das situações, mas nelas Ele nos ensinará e Ele nos livrará. Quarto, a misericórdia de Deus sempre serve ao seu plano redentor. Ele preserva Noé para continuar a humanidade. Ele espalha as famílias, aqueles homens ali em Babel para cumprir o seu mandamento de encher a terra, de se multiplicar. E essa compreensão transforma então a nossa perspectiva sobre o sofrimento e sobre a disciplina. Pelo menos deveria transformar. Ele nos lembra, ou ela nos lembra, essa revelação nos lembra que a misericórdia de Deus está presente mesmo no julgamento, mesmo na sua disciplina, mesmo no sofrimento, a misericórdia de Deus nos acompanha. Enquanto Ele trabalha todas as coisas para a sua glória, Ele também trabalha todas as coisas para o nosso bem. Não é isso que Romanos 8, 28 diz? Lembre-se desse texto, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas elas. Dessa forma, irmãos, Ele nos chama a confiar no seu caráter, sabendo que os seus julgamentos são temperados com a sua graça, com a sua misericórdia, e a sua graça está enraizada nos seus propósitos soberanos. Como Hebreus 12, 10 e 11 nos lembra que Deus nos disciplina para o nosso bem e porque nos ama, para que nós possamos participar da sua santidade. Assim, a sua misericórdia dentro do julgamento se torna então um fundamento para a nossa esperança. Mesmo quando Deus executa o julgamento, a demonstração da sua misericórdia se torna um fundamento para a nossa esperança. E é por isso que Abacuque
ao entender o que Deus faria por meio do julgamento, ele pode declarar: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide ou ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque ele sabe que mesmo no meio do julgamento, Deus demonstra a sua misericórdia, e a sua misericórdia se torna então o fundamento da nossa esperança, tanto em relacionamentos com Ele, quanto nas nossas interações com os outros. Porque essa misericórdia demonstrada por Deus a nós, deveria então nos mover a mostrar misericórdia aos outros. Como Deus nos trata com misericórdia e paciência em meio a muitos dos nossos pecados, nós deveríamos, como filhos amados, demonstrar misericórdia e paciência aos outros. Como imitadores de Deus, como filhos amados. Mas para além disso, ainda nesse grande bloco de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, nós também vemos o propósito soberano de Deus, porque ao longo de Gênesis a soberania de Deus é exibida enquanto Ele dirige todos esses eventos, seja julgamento, seja misericórdia, tudo Ele dirige para os seus propósitos finais. O dilúvio, embora um ato de julgamento, torna-se um meio de limpeza e renovação do mundo, preservando Noé, preservando a sua família, para recomeçar a humanidade. Em Babel, a rebelião da humanidade, que leva à dispersão. Mas mesmo em meio a isso, nós vemos que essa dispersão cumpre então o mandato original de Deus, de se multiplicar e encher a terra. Até mesmo o pecado, até mesmo o fracasso humano, entenda isso, em Gênesis, quando nós lemos, são entrelaçados no plano soberano de Deus, como visto na promessa da semente da mulher, em Gênesis 3,15, e na preservação de uma linhagem de Noé. Esse propósito soberano redefine então a nossa perspectiva sobre os obstáculos, sobre o caos, sobre o sofrimento. O que parece destruição, como o dilúvio, torna-se um instrumento de Deus para a renovação. O que parece oposição, como a rebelião em Babel, se torna então o instrumento de Deus para realizar a sua vontade, para que todas as nações sejam espalhadas por todo o mundo. Isso também desafia a nossa compreensão dos planos humanos, porque nos mostra que até mesmo os nossos fracassos, as nossas rebeldias, podem se tornar matéria-prima para o propósito de Deus. Como nós veremos adiante, e José mesmo declara isso aos seus irmãos em Gênesis 50:20, quando ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus usou isso para o bem, e não apenas o bem de José, mas o bem de toda uma nação, de toda a família de Jacó. A soberania de Deus, ela também fornece essa esperança inabalável. Então, se Ele pode trazer a criação do caos, a preservação através do julgamento e a bênção através da maldição, então nenhuma circunstância estará além do seu plano redentor. Absolutamente nada estará fora do seu controle, e essa verdade nos chama a confiar na sabedoria, na santidade e no tempo de Deus, mesmo quando os meus caminhos não estão claros diante de mim, mesmo quando as coisas são incertas para mim. Essa revelação, ela nos lembra que nós não somos apenas participantes passivos, mas participantes ativos do plano de Deus, embora nós sejamos observadores passivos, porque nós observamos o que Deus está fazendo, e Deus fará apesar de nós, mas nós somos chamados a sermos participantes ativos no seu plano, chamados à obediência fiel enquanto nós descansamos no seu controle soberano. Às vezes nós tendemos a negligenciar a nossa responsabilidade, mas Deus nos chama
porque apesar de nós, como diz Isaías 46:10, declara: meu propósito permanecerá e eu farei tudo o que me agrada. Então, assim, o propósito soberano de Deus se torna o fundamento para a nossa confiança, tanto em sua obra no mundo, quanto nas nossas próprias vidas. Como nós podemos ver na segunda parte, então, de Gênesis, que vai a partir do capítulo 12 até o capítulo de número 50. Em Gênesis 12:50, a câmera, como disse para vocês, ela fecha o foco, ela dá um zoom da história universal para a história de uma família. No entanto, nesse foco particular, nós vemos também mais revelação do caráter de Deus, ainda com maior clareza, através dos seus tratos com a família de Abraão, ao longo de 4 gerações, ou ao longo de 3 gerações, se incluirmos José ali, então é 4 gerações. Mesmo Deus, na sua santidade, Deus mostra a sua misericórdia e Deus trabalha de uma maneira íntima. Então, a primeira coisa que nós vemos nessa segunda parte de Gênesis é a santidade de Deus através do chamado do seu povo. Deus demonstra a sua santidade. A santidade de Deus é poderosamente expressa por meio do seu relacionamento com o povo escolhido, conforme demonstrado em 3 aspectos chaves na narrativa dos patriarcas. Primeiro, o chamado à separação, exemplificado na ordem que Deus dá a Abraão no capítulo 12, verso de número 1, quando ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Isso vai estabelecer que a santidade de Deus exige não apenas uma distinção moral, mas uma reorientação completa de identidade e de propósito. Uma separação não se trata de um isolamento do mundo, não é isso que está sendo dito aqui, mas sim de manter uma identidade distinta enquanto se interage com esse mundo, com essas nações, porque foi para isso que Abraão foi chamado. E isso é demonstrado na interação dele com os reis, com as nações ao longo da jornada. Então isso nos mostra em Gênesis já que o chamado de Deus é para nós sermos distintos, apesar da interação que teremos no mundo em que vivemos. Porque Abraão não se isola. Abraão, apesar de ser chamado por Deus para ser diferente, ele ainda interage com outros reis, ele ainda interage com outros povos. Para nós crentes hoje, isso significa redefinir a nossa identidade primária em Cristo, uma vez que nós estamos filiados a Deus e não a questões culturais, profissionais ou sociais. Não são questões culturais, profissionais ou sociais que nos definem, que aponta a nossa identidade. Não é a cultura quem vai dizer quem nós somos. Não é o meio que vai dizer quem nós somos. É o próprio Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Segundo, ainda, nessa primeira coisa que nós estamos vendo aqui nessa primeira parte, ou nessa segunda parte, a exigência de Deus por adoração exclusiva é consistentemente enfatizada ao longo das narrativas. Quando nós começamos a ler Gênesis, então chegamos a, por exemplo, Gênesis 35:2. Ao chegarmos em Gênesis 35:2, nós vemos na história de Jacó: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quando Jacó retorna a Betel, a ordem é explícita: livrem-se dos deuses estrangeiros que vocês têm e purifiquem-se, sejam santos. E este incidente demonstra que a eleição, o chamado, porque Deus chamou Abraão, e por meio de Abraão, Jacó também faz parte dessa eleição. Essa eleição, então, ela traz obrigações, e essa obrigação que é exposta aqui em Gênesis 35 é que o povo santo de Deus deve ser inteiramente dele, viver para ele, e isso fala diretamente aos desafios contemporâneos, das nossas lealdades. A quem se dirige a nossa lealdade?
lealdades divididas, lealdades idólatras, sutis, seja em ambições de carreira, seja em aprovação social, seja em segurança financeira. Todas essas coisas ecoam a resposta de Jacó. Então eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, verso 4, que tinham, e os anéis que estavam nas orelhas, os anéis que estavam, as argolas, que estavam nas suas orelhas, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que ficava perto de Siquém. Houve uma resposta. O povo eleito é chamado à santidade. Não pode viver de qualquer maneira. E ao ler Gênesis isso fica muito claro. A terceira coisa ainda nessa primeira questão, Deus repetidamente purifica a linhagem escolhida por meio de separações. Veja como, eu espero que quando terminar esse sermão você veja Gênesis de outra maneira. Não é uma história simplesmente de separação. Abraão e Ló, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. Mas Deus está mostrando com isso, repetidas vezes, que a linhagem escolhida, que a semente da mulher, por meio de várias separações, Deus está mostrando que chamou o seu povo à santidade. E nós vemos isso em Gênesis 13, quando Abraão e Ló se separam, as escolhas que eles fazem. Ismael e Isaac em Gênesis 21, Jacó e Esaú em Gênesis 25. Cada separação reforça que a santidade exige distinção e que a purificação é um processo contínuo, iniciado pelo próprio Deus em nossas vidas. Embora essa purificação muitas vezes envolva dor relacional da separação, sacrifício pessoal, como visto na angústia de Abraão ao enviar Ismael embora, quando ele sofre, Deus dizendo que ele deve mandar Ismael embora, porque não é nele que está a promessa. Então veja, isso mostra como a santidade de Deus, esse chamado de Deus para nós, exige essas renúncias. Em Gênesis está tudo embrionado. A angústia de Abraão enviando Ismael embora serve ao propósito maior de Deus, a preparar um povo para o seu uso, como seu instrumento. Para nós crentes, hoje, irmãos, essa separação, esse padrão de separação, nos lembra de que o crescimento espiritual requer, de fato, separação contínua da secularidade, dos padrões do mundo, de todas as coisas, da cultura que tenta nos engolir, que a obra purificadora de Deus em nós exige, muitas vezes, quebra de relacionamentos que podem ser dolorosos. Sempre essas coisas servirão aos propósitos redentores de Deus. E ter essa compreensão da santidade de Deus transforma a forma como nós, crentes, abordamos as nossas decisões diárias, os nossos relacionamentos e o nosso envolvimento com a cultura, com o mundo. Nos desafia a avaliar como nosso estilo de vida reflete distintamente a santidade ou a cidadania celestial. Como eu, nesse mundo, vivo de uma maneira tão distinta que as pessoas veem que eu sou diferente, separado para Deus. Nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus relacionamentos, com base no princípio estabelecido em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Anda diante de mim, é isso que ele está dizendo, e seja íntegro, seja verdadeiro, andar com Deus. E se as nossas escolhas se alinham com a obra purificadora de Deus nas nossas vidas, será que o que nós escolhemos diariamente reflete isso? O chamado à santidade permanece tão radical hoje, irmãos, como era para os patriarcas. E quando Jesus ele chama os discípulos para essas coisas no Novo Testamento, isso não deveria ser novo, porque Gênesis já mostrou que é assim que é o chamado, exigindo uma reorientação fundamental das nossas lealdades,
e uma disposição de ser separado para o propósito de Deus, assim como Abraão demonstrou em sua disposição em sacrificar Isaque. Segunda coisa nesse grande bloco: a misericórdia de Deus é magnificada através da fraqueza, através de vasos fracos. Veja, a misericórdia de Deus é magnificada através da fraqueza de seus instrumentos escolhidos nessas narrativas patriarcais, particularmente demonstrada em dois padrões chaves. Primeiro, Deus opera deliberadamente através da esterilidade. Você já viu isso em Gênesis? Sara é estéril, Rebeca é estéril, Raquel é estéril, todas são incapazes de conceber. E essa história narrativa é exatamente proposital, porque esse padrão repetido não é uma coincidência. Esse padrão repetido, ele está divinamente projetado para exibir o poder misericordioso de Deus. Sara esperou 25 anos após a promessa até dar à luz a Isaque, em Gênesis 21. A esterilidade de Rebeca exigiu a intercessão de Isaque. Isaque orou para que ela fosse frutífera, em Gênesis 25, 21. E Raquel suportou anos vendo a sua irmã dar à luz, antes que Deus, como diz em Gênesis 30, 22, se lembrasse dela. Em cada caso, Deus escolheu situações impossíveis para demonstrar que o seu poder opera melhor através da incapacidade humana. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, porque não depende da minha capacidade, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende do quanto eu sei, não depende do quanto eu tenho. Segundo, Deus consistentemente opera através de indivíduos falhos. A mentira de Abraão acerca de Sara. Alguém diz, não, mas Abraão falou a verdade. Eu já ouvi alguém dizer isso. De fato, Sara era meia-irmã dele. Meia verdade é uma completa mentira. Porque quando se fala meias verdades, você quer influenciar o outro que acredite naquela parte que não é verdade. E Abraão, quando ele fala isso, ele engana todos aqueles, de tal sorte que os homens tomam Sara. O governante toma Sara ali em Gênesis 12, como para o seu harém. A mentira de Abraão acerca de Sara, os esquemas de Jacó, vez após vez, a traição dos irmãos de José, tudo isso demonstra a capacidade de Deus de trabalhar, não apesar, não simplesmente apesar, mas através das fraquezas humanas para realizar o seu propósito. E esse padrão não indica uma aprovação divina do que Abraão fez, do que Jacó fez, do que os irmãos de José fizeram, não. Mas mostra o triunfo divino sobre essas circunstâncias. Como José declarou mais tarde, mais uma vez, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus usou isso para o bem, para realizar o que agora se vê, salvação de muitas vidas. A transformação desses indivíduos. Abraão, de enganador, de mentiroso, temeroso, a fiel ofertante, como nós vimos em Gênesis 22, por exemplo, do verso de número 1 até o 19, quando ele dá o seu próprio filho para Deus. Jacó, de planejador, de estratagemas que só servem para o seu ganho pessoal, se torna o príncipe de Deus em Gênesis 32, ele então é mudado o seu nome de Jacó para Israel, o príncipe de Deus. Os irmãos de José, de traidores, a tribos preservadas de Israel, que demonstra então a obra paciente de santificação de Deus através de vasos fracos, através de vasos falhos, através das nossas transgressões. Essa compreensão da misericórdia de Deus deveria então nos levar a olhar de uma outra forma
a fraqueza e o fracasso pessoal. Porque isso revela que Deus deliberadamente cria situações onde a força humana não pode ter sucesso, não avança. E Ele ensina com isso dependência dEle e do seu poder. Quando há circunstâncias em que as coisas saem do nosso controle, mesmo com toda a nossa capacidade, nós não conseguimos resolver. Isso está demonstrando e apontando para nós que nós devemos depender do Criador. E todas as histórias em Gênesis mostram isso. Dependência do seu poder. As nossas inadequações, em vez de nos desqualificarem para o serviço de Deus, tornam-se a plataforma para exibir a sua graça. Não é isso que diz o Novo Testamento? A sua glória está depositada em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja dele. Como demonstrado na jornada da vida de José, do poço ao palácio. Deus é especialista em redimir fracassos e transformá-los em testemunhos da sua misericórdia. É isso que aprendemos em Gênesis. Esse padrão encontra o seu cumprimento final em Cristo, que continua a escolher os fracos para envergonhar os fortes. Basta você ver a seleção dos discípulos. Basta você olhar para Pedro, Mateus, coletor de impostos. 1 Coríntios 1:27 mostra muito bem essa verdade. E que verdade consoladora é essa? 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 27, 26, 27, 28 e 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que a glória seja só sua. E ainda aos 2 Coríntios, na próxima epístola, no capítulo 12, verso de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, e em último lugar, nesse grande bloco, nesse segundo grande bloco, nós vemos que a soberania de Deus mostra sua fidelidade à aliança. A soberania de Deus é mais poderosamente expressa por meio da sua fidelidade à aliança. Nas narrativas patriarcais, demonstradas em outros 3 aspectos. Primeiro, a natureza incondicional da aliança que Deus dá é dramaticamente exibida quando Deus sozinho passa entre as metades de animais na cerimônia de estabelecimento da aliança ali com Abraão em Gênesis 15. Diferentemente das alianças humanas, que existem a participação de ambas as partes, nós vemos em Gênesis que Deus sozinho faz isso. Abraão dorme enquanto Deus se move entre os animais divididos. Em Gênesis 15, significando o seu compromisso unilateral de cumprir as suas promessas da aliança. Essa iniciativa divina transforma então a nossa compreensão do relacionamento de Deus com o seu povo. Deus está dizendo através disso que o seu relacionamento conosco não se baseia no desempenho humano, mas no caráter fiel e no compromisso soberano de Deus. Segundo, a soberania de Deus é revelada por meio do compromisso geracional
das promessas da aliança. A promessa de Abraão passa para Isaac. Promessa de Isaac passa a Jacó. E de Jacó nós vemos José e os seus irmãos, mostrando a obra fiel de Deus ao longo das gerações. Notavelmente, nenhum desses patriarcas viu o cumprimento completo das promessas na sua vida. Nenhum deles. Abraão morreu possuindo apenas um túmulo na terra prometida, em Gênesis 23, 17 e 20. Isaac viveu como estrangeiro, Gênesis 26. Jacó morreu no Egito, Gênesis 49. E os ossos de José, termina Gênesis, os ossos de José tiveram que esperar séculos para serem enterrados em Canaã. Eles não viram o pleno cumprimento da promessa, e esse padrão desafia os nossos desejos por cumprimento imediato das coisas. Cumprimento imediato, e redefine o que é o sucesso espiritual, porque o sucesso espiritual não é de algo que se cumpre imediatamente, não são de promessas que se cumprem imediatamente, mas a participação fiel nesse plano multigeracional de Deus. Terceiro, a proteção soberana de Deus, a linhagem da aliança. A semente da mulher mostra o seu compromisso inabalável, as suas promessas. E isso novamente se repete em Gênesis. Ele repetidamente preserva o seu povo escolhido. Deus prometeu a Abraão uma semente, mas Abraão mente, e Sara vai parar na corte de um rei, e poderia nunca mais voltar de lá, porque a promessa era que por meio dela nasceria a semente prometida. Mas Deus protege Sara em haréns estrangeiros, em Gênesis 12 e novamente em Gênesis 20, guardando então também Jacó da exploração de Labão, em Gênesis 31, e sustentando José através da escravidão e da prisão, em Gênesis 39 até o 41. Nós vemos Deus então guardando a sua aliança. Essa proteção muitas vezes veio por meio de circunstâncias aparentemente adversas, mostrando que o cuidado soberano de Deus opera mesmo através de aparentes contratempos. O culminar desse cuidado protetor aparece no reconhecimento de José, de que Deus usou as más intenções dos seus irmãos para preservar muitas pessoas em vida. Essa compreensão da fidelidade da aliança de Deus deve revolucionar a forma como nós vemos a soberania de Deus nas nossas vidas. Como Abraão, nós somos chamados a confiar nas promessas incondicionais de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. Como os patriarcas, nós somos desafiados então a ver as nossas vidas como parte de uma história maior, que pode se estender além da nossa própria vida. Não está resumida ao nosso mundinho, mas algo maior do plano de Deus. E como José, nós podemos então confiar na proteção soberana de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Todos esses padrões apresentados em Gênesis encontram seu cumprimento final em Cristo, por meio de quem as promessas da aliança de Deus chegam ao seu ápice, a expressão final, completa. E para concluir, irmãos, ao longo de Gênesis, então, nós testemunhamos o caráter de Deus revelado de duas maneiras, universal e pessoal, por meio da criação, por meio do pacto, por meio do julgamento, por meio da misericórdia, por meio do cuidado soberano. No entanto, talvez nada capture mais o coração de Gênesis com uma força do que a cena final desse livro. O caixão de José no Egito. Esse caixão não sepultado, aguardando o transporte para a terra prometida, vai compactar toda a mensagem de Gênesis,
porque esse caixão ele fala da realidade da morte por causa do pecado, ecoando então a mortalidade trazida em Adão, lá em Gênesis 3, e ele aponta para as promessas não cumpridas, como Abraão contemplando as estrelas. Ele testifica a soberania de Deus, como o próprio José declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus usou para o bem. E ele clama por fé, como Noé construindo a arca, enquanto aguarda o futuro cumprimento de Deus. O caixão de José, no final de Gênesis, mostra todas essas coisas. Hoje, como a geração de José, nós vivemos entre a promessa e o cumprimento. Temos a promessa da sua vinda e aguardamos esse cumprimento. Nós aderimos à promessa ainda não realizada. Confiamos em Deus, que muitas vezes trabalha por meio de aparentes derrotas. Vivemos pela fé e não pela vista, como diz 2 Coríntios 5, 7. E participamos de uma história muito maior do que a nossa. E isso exige de nós a mesma fé, a mesma obediência e a mesma esperança demonstrada pelos patriarcas. Nós somos chamados a crer na palavra de Deus, irmãos, apesar das circunstâncias. Confiar no tempo de Deus, apesar das demoras. E descansar no seu caráter, apesar da confusão do mundo. Nós devemos viver de uma maneira distinta, seguindo o nosso chamado, o chamado de Deus para nós, e superando os valores mundanos, como diz Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com este século. Nós devemos ter esperança olhando para além das provações presentes, para um futuro cumprimento das promessas de Deus. Porque Hebreus também diz isso: a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, mas esperamos com certeza sabendo que Deus, o Deus que começou a obra em Gênesis, há de concluí-la, como diz a Escritura, aquele que começou a boa obra, há de concluí-la. Tudo isso Gênesis nos aponta. Deus ainda está trabalhando hoje. O Deus que chamou Abraão ainda chama o seu povo hoje. O Deus que preservou José ainda preserva a sua igreja hoje. Nós cremos e devemos crer como Abraão, adorar como Isaque, lutar como Jacó, servir como José, confiando no propósito maior de Deus para nós. Porque só assim como o caixão de José esperou 400 anos por sua jornada para a terra prometida, nós também esperamos, certos de que as promessas de Deus serão cumpridas em seu tempo, à sua maneira, para a sua glória. E em Cristo, o derradeiro da criação, o primogênito da criação, guardião da aliança, a esperança, como diz 2 Coríntios 1, 20, nele, todas as promessas, de Gênesis a Apocalipse, encontram o sim e encontram o amém. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar